Ela tem, é engraçado, né? Mas às vezes a gente pensa e fala assim, interessante, né? Como é que é o sobrenome da Márcia, né? A gente está falando de amorosidade, a gente está falando de empatia, né? O sobrenome da Márcia não é certamente. Ela também fala de amor. Ela adora falar de duas coisas, de amor e de Jesus. E de Paulo de Tarso. Não necessariamente nessa hora. E de Paulo de Tarso. Ela também. Nós duas somos aquelas que são assim de carne. É. Melhor amigo. Boa noite, gente. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Olhando essa imagem, não sei vocês, mas a mim assusta um pouco, porque ela traz uma certa santidade, e nós vamos falar de fraternidade dos discípulos de Jesus. O objetivo dessa aula não é forçá-los, empurrá-los, convencê-los, mas é despertar em vocês esse discipulado que já existe, que já está conosco. Nós vamos falar sobre o discipulado espiritual, que é muito amplo, que ele vai sair da casa espírita, ele vai envolver o mundo, e também vamos falar do discipulado da casa espírita, da Aliança Espírita Evangélica, das regrinhas, dos sims, dos nãos. Nós vamos falar um pouco de tudo isso, tá? Então, os livros que eu consultei, claro, Iniciação, o Vivência, ele é um livro, é uma bíblia da Aliança Espírita Evangélica, onde lá está escrito como deve ser cada curso, evangelização infantil, assistente espiritual, escola de aprendizes do Evangelho, quantas aulas tem que ter, quando que tem que dar o tema, há quanto tempo tem que recolher a caderneta. Ele dá todas as regrinhas para todo aquele que quiser fazer parte desse grupo de aliança, que foi falado hoje no texto, né? Vai ter que seguir algumas regras, uns padrões. Por quê? Porque se eu for num centro espírita lá em Roraima, ou se eu for no Paraná, ou aqui em São Paulo, eu vou falar: a aliança está aqui. Eu vou me sentir em aliança. Então, por isso, essa padronização de tudo. Perguntas e respostas da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, ele é bem interessante. Veja bem, gente, não estou fazendo propaganda de livros, não precisam comprar, mas só para vocês saberem de onde eu tirei. Então, poxa, a Márcia vem já, né? O Guia do Discípulo, que vocês receberam hoje, leiam. Eu vou trazer algumas coisas dele também. É importante, quanto mais nós conversarmos sobre isso, menos a gente tem preocupações, tem receios, mais a gente se afiniza com a proposta. E o estatuto da FDJ. Esse estatuto ele vai ser entregue no momento do ingresso do FDJ, vamos falar disso depois. E vocês sabem qual que é o estatuto da FDJ? Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Basicamente, o discípulo, ele vai buscar, resumindo a minha aula, ele vai buscar o sentimento de ser sal da terra e luz do mundo. O sal, ninguém vai perguntar: nossa, que sal gostoso, qual é a marca do sal que você colocou nessa comida? Mas nós vamos falar se o sal está de mais ou está de menos. Ele dá o sabor. Se ele for muito forte, ele também quebra aquela percepção do alimento. Se ele for muito fraco, a comida fica sonsa, não dá vontade de comer. E a luz que nós temos dentro de nós. Vocês já repararam que num ambiente muito escuro, se eu acender um fósforo, todo mundo vai olhar para aquele ponto de luz? Todo mundo. Esse salão é enorme, todo mundo vai querer saber onde está a luz. Então a luz não precisa ser grande para que ela seja útil e necessária, principalmente no nosso planeta. Bom, vamos começar.
Vamos agora um pouquinho de gramática, língua portuguesa. O que significa a palavra fraternidade? O que nós entendemos de fraternidade? Fraternidade. União. De união? Vem de... É. Uma coisa que as pessoas tenham empatia com outras pessoas, uma coisa de um grupo que ajuda outras pessoas com o mesmo propósito. Mesmo propósito, isso é importante. Ideal. Oi? Uma comunidade, um grupo de pessoas que se reúnem com um ideal, com um propósito. Alguém mais? Caridade mais ampla. Uma caridade. Nós associamos muito fraternidade à liberdade, igualdade e caridade. Nós associamos muito. É isso. Mas no sentido amplo e gramatical da palavra, realmente ela é uma ligação fraterna de irmãos, ela é uma ligação de pessoas que têm o mesmo propósito, e nesse caso pode ser espiritual, religioso, filosófico, político, pode ser do bem, pode ser do mal. A fraternidade é um grupo que se reúne com um ideal, com um propósito. Ele pode ser do bem, pode ser do mal. Eu achei muito legal a preparação. Muitas pessoas, quando fazem a preparação, a elevação espiritual, né? Preparados, nós já chegamos na casa espírita, falando assim, e agora nós vamos nos ligar a todas as fraternidades do espaço sem distinção. Não. Que se afinizam com a escola de aprendizes do Evangelho. Quando eu estou chamando todas as fraternidades sem distinção, estou chamando todo mundo. Todo mundo. Do bem e do mal. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Parece que não, mas é. Aí tudo bem, Márcia, mas eu estou falando das fraternidades auxiliares de Jesus. Todas sem distinção. Ainda está um pouquinho errado. Por quê? Porque a fraternidade não são grupos com o mesmo ideal. Se eu estou aqui na escola de aprendizes do Evangelho, eu vou pedir o amparo e a proteção das fraternidades que estão voltadas para esse trabalho, para esse estudo. Por que eu vou chamar o povo lá de Bezerra de Menezes, de Cura? Eles estavam caminhando lá para um centro que está dando P3B, que está fazendo trabalho de desobsessão. A gente chama eles e eles respondem. Nós chamamos. Nós estamos invocando eles. E aí eles vêm e eles podiam ter ido lá. Então, por isso, é importante, sim, nós temos esse entendimento do que é fraternidade e por que eu chamo a fraternidade na escola de aprendizes do Evangelho, no tratamento de passe, na assistência espiritual, na evangelização infantil. Eu vou chamar quem? Meimei, Sheila, que é um grupo que está pronto para amparar esse povo. Então, quando nós falamos em fraternidade, é muito importante a gente entender o que eu estou falando de fraternidade. A fraternidade do trevo. Vocês conhecem? Vocês viram que tem o trevinho. Eu já estou sabendo que foi colocado o trevinho em várias coisas aqui. E por que chama-se fraternidade? Porque a fraternidade do trevo é uma fraternidade que ampara a escola de aprendizes do Evangelho. Não é patuá, não é talismã, é uma representação espiritual. E eu vou contar a história para vocês. Conta que Razim era um mercador. E ele foi para Jerusalém vender as coisas dele. Os tapetes, era época de festa, era Páscoa. Muita movimentação na cidade. E ele foi para lá. E quando ele chegou, ele viu uma movimentação diferente naquela cidade. Um homem carregando uma cruz, com pessoas do lado dele, algumas chorando, outras sorrindo, achando engraçado, outras empurrando, fazendo tumulto, e ele resolveu parar para ver aquele espetáculo. E aquele homem que carregava aquela cruz
em algum momento, olhou dentro dos olhos de Razim. E Razim, quando viu aquele olhar, ele lembrou que quando ele estava nas viagens dele, enfim, que ele olhava para o céu e via as estrelas, ele via um olhar parecido com aquele homem, um olhar meigo, um olhar dócil. E aquilo mexeu muito com ele, e ele resolveu seguir todo o trajeto daquela crucificação. Esse homem foi crucificado, as mulheres, as pessoas chorando, começou a chover, a escurecer o tempo, e aí tiram aquele homem da cruz. E no que tiram, uma gota de sangue dele cai num trevo. E ele pega aquele trevo e guarda na túnica. E fica por ali. Eu quero saber mais desse homem. No terceiro dia, isso foi numa sexta-feira, no terceiro dia, no domingo, vem a notícia, esse homem ressuscitou. E Razim, então, vai na túnica dele pegar o trevo. E quando ele olha, o trevo está meio petrificado, meio luminoso, ele está diferente. No nosso termo hoje seria plastificado, né? Ou foi, enfim. E aí ele quer saber a história desse homem. E ele começa a ficar mais em Jerusalém, ele começa a estudar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus. Ele ajuda na Casa do Caminho, Pedro, Paulo, Tiago, ele vai ajudar esses homens. E ele ajuda muitas pessoas necessitadas, não só na questão da carne, da parte física, mas principalmente na questão espiritual. Porque enquanto ele está ensinando o Evangelho, ele está aprendendo. Enquanto ele está aprendendo o Evangelho, ele está mostrando o Evangelho em suas ações. Ele desencarna, vai para o plano espiritual, chega lá, ele encontra muitas pessoas que ele já tinha ajudado. E essas pessoas vêm agradecer por tudo que fizeram, principalmente pelos esclarecimentos espirituais que tiveram. E eis que, de repente, no meio daquele tumulto todo, vem Jesus, com um trevo na mão, dizendo que acompanhou, me emociona, que me acompanhou todo o trajeto, que acompanhou todo o trajeto dele. E que por isso ele queria que ele juntasse aqueles fraternos que estavam com ele com o mesmo ideal de aprender o Evangelho. E que ele, em cada lugar na Terra, que encontrasse um grupo que estivesse levando a sério esse entendimento, que ele estivesse junto amparando. E aí surge a fraternidade do trevo. E Razim, ele vai passando pelos séculos, ora ele encarna, ora ele desencarna, mas sempre com o princípio e com o propósito de auxiliar aqueles que estudam o Evangelho de Jesus. Em 1950, ele encontra na Federação Paulista Armon, que tem um sério propósito de criar um estudo do Evangelho. E ele então se apresenta como venerável do grupo, se apresenta, e aí ele inspira e ajuda então a Armon a montar a Escola de Aprendizes do Evangelho. Em 1952, vem a ideia então, vamos então criar na Terra a fraternidade dos discípulos de Jesus. Armon foi o primeiro aluno da turma, estava matriculado, e ele então surge, quando esse estudo terminar, daqui 4 anos, para onde essas pessoas vão? Né? Você comentou, puxa, já estou com saudade, né? E assim, eu digo para vocês que o último dia é o derradeiro, mas não sofram por antecipação, sintam. E aí ele propõe, então vamos fazer com que essas pessoas tenham uma ligação espiritual, mesmo que elas estejam distantes. Então vamos criar a fraternidade dos discípulos de Jesus na Terra. Então a fraternidade do trevo era espiritual, do plano físico era a fraternidade dos discípulos de Jesus. Em 1992, quando
comemorava-se já 40 anos, 42 anos de escola. A primeira turma se formou em 54, né? A FEESP, Federação Espírita, a Aliança e o terceiro setor se reuniram para comemorar o aniversário da Escola de Aprendizes do Evangelho. E aí muitos médiuns puderam perceber Armon presente. Ele já tinha desencarnado em 82, então já tinha 10 anos que ele tinha desencarnado, presente. E os emissários de Maria trouxeram também o trevo para ele, pedindo que ele acolhesse a todos os discípulos de Jesus que chegassem ao plano espiritual. Então, a fraternidade dos discípulos de Jesus hoje, ela é física e espiritual. Ela é do plano espiritual e do plano físico. Então, essa é a nossa história, que vem na seguinte: como que surgiu a Fraternidade de Jesus no meio espírita. Foi assim que surgiu. Começou lá com o Mestre Jesus na crucificação dele. Alguém quer falar alguma coisa? Agora, quem é o discípulo? Nós. O que difere o discípulo de um apóstolo, por exemplo? Responsabilidade. Um é o aluno e o outro é o professor. Um aluno e o outro é o professor. Mas o quê? Discípulo. Apóstolo não seria o representante de Jesus na Terra? Salvo assim algumas. Não vamos condenar nem criticar ninguém. Nós estamos falando do aspecto religioso, estamos falando da gramática, tá? Do conceito de apóstolo. O apóstolo, sim. Só que o apóstolo, ou o aprendiz, ou qualquer termo que nós queiramos usar, ele aprende a regra bonitinho. Gente, qualquer pessoa pode estar aqui falando o que eu estou falando. Qualquer pessoa pode dirigir uma escola de aprendizes do Evangelho. Vocês viram que tem um manual lá gigante, falando tudo o que tem que ser feito, quando que tem que ser dada a aula. Qualquer pessoa pode fazer. Agora, o que difere o aprendiz, o apóstolo, do discípulo? Que o discípulo também ele vai aprender. Ele também vai aprender a técnica. Mas ele não vai só teorizar. Ele vai colocar em prática. Ele vai tentar fazer e vivenciar aquele conhecimento, aquele aprendizado. Esse é o discípulo. Ele não é perfeito, porque só Deus é perfeito. Oi? Tem muito professor que fica na teoria. Eu vou te falar que na faculdade a gente sabia qual era o professor que trabalhava no mercado e qual o professor que só teorizava. A gente sabia. O professor que passava os macetes lá da contabilidade, e esse trabalha. Exatamente. E aí, esse professor que nós estamos falando, esse discípulo que nós estamos falando, ele não é perfeito porque perfeito só é Deus. Mas ele é perfectível. Ele é possível. E todos nós somos, por causa da centelha divina. Não temos asas, tá? Não vai nascer, não nasce, não tem jeito. Temos defeitos, temos problemas, temos um dia que estamos mais mal-humorados, o dia que mais estamos aceitando o erro alheio, o dia que estamos menos, mas nós estamos sempre no caminho. Meu foco é Jesus. Ele quer que eu seja o sal da terra, e eu sou, e eu serei o sal da terra. Qual a finalidade da FDJ, então? Agora eu estou falando do plano físico, tá? Por que eu fiz a escola? Todos nós somos discípulos. Qual que é o objetivo, então, de eu ser um discípulo lá, no ingresso? É justamente trazer esse sentido de aliança, de fraternidade, de responsabilidade para um mundo que quer, sim, se regenerar. Aliás, eu já me inscrevi para ficar no planeta quando ele mudar para regeneração. Vocês sabem que quem não se inscrever não fica no planeta.
Eu já fiz a minha inscrição. Acontece que o planeta, ele só vai se regenerar se eu me regenerar. Não ao contrário. O planeta, ele vai mudando na medida em que seus habitantes vão mudando. Então, nós precisamos, e nesse livrinho vocês vão ver a carta convite, em vários lugares tem a carta convite, ele fala dessa mudança do terceiro milênio, da necessidade que nós temos de compreender que essa vivência fraternal para o bem, ela é urgente. Então, a finalidade é cada vez mais fazer com que nós nos sintamos envolvidos nessa energia do amor de Jesus. E a escola, o plano da escola de aprendizes do Evangelho, ela tem um caminho, como eu falei para vocês, tem um programa que a gente segue tudo, que ela nos direciona para esse discipulado, para esse sentimento. É sempre importante, o sentir. Então, quando a gente chegou no curso básico, falaram para a gente, é um cursinho de 6 meses, né? Todo mundo falou, 6 meses. 6 meses eu faço, uma vez por quarta-feira, né? Passa rapidinho. O que era exigido da gente no curso básico? Presença. Tinha que estar aqui, 80% de presença, senão era reprovado, não podia continuar. A gente fala, mas como? Vai continuar? Sim, tem mais um aninho na frente, que é o grau de aprendiz. A gente fala, então tá, mais um ano eu fico, né? Vocês já vão para 3, né? Estou aqui. O grau de aprendiz, ele vai primeiro fazer com que a gente se olhe. Então tem a caderneta, tem um caderno de temas, tem estudos que nós fazemos. O primeiro ano é o ano em que eu vou aprender, que eu vou pegar a teoria, vou falar que legal isso, puxa, o expositor falou aquilo, que legal, né? Nossa, o expositor também comete erros, também faz besteira, também, puxa, não sabia, a gente vai aprendendo, né? Mas o nosso objetivo é olhar para a gente. Então, o que se pede aí nesse começo desse discipulado, dessa iniciação espiritual que é o curso de aprendizes, espera-se que eu comece a perceber o que está em mim, o que está bom e o que está ruim. Aí eu vou fazendo uma mescla. Eu vou olhando o copo meio cheio, por isso as novidades. Porque se eu olhar um copo meio vazio, o que eu faço? Eu jogo água fora. Se eu olhar um copo meio cheio, o que eu faço? Eu completo e bebo. E é o mesmo copo. Vai depender da minha visão se eu vou jogar aquela água fora ou não. E a vida é assim. Nós temos o meio vazio e o meio cheio em nossa vida, em nossas ações. Para onde nós estamos olhando? O que nós estamos vendo? O que nós estamos alimentando ou desperdiçando? Então, grau do aprendiz, reforma íntima na veia, mergulho, né? Total. Aí vem o grau do servidor. Nós vamos ficar no grau do servidor até o final do 3º ano. Aí, no grau de aprendiz, nós vamos ter as aulas de Jesus, que são maravilhosas. Depois vem as aulas de quem? De Paulo de Tarso, que é um homem que luta contra o homem velho o tempo todo. É um homem que é conhecedor de suas dificuldades, mas que definiu que tem que ir até o fim e foi até o fim. E tudo isso vai mexendo conosco, nós vamos nos comparando com os apóstolos. Poxa, eu sou meio parecida, eu sou meio Tomé, eu sou meio Pedro, mas eu sou escolhida por Jesus. Então, no grau do servidor, aí eu continuo olhando para mim, continua a caderneta, continua o caderno de temas, mas agora eu vou olhar para o outro. Então, eu sou convidada a trabalhar. Eu sou convidada a mostrar o que eu já tenho de bom para salgar, para iluminar. E aí aonde esse discipulado já vai se manifestando dentro de nós. Mais forte, mais intenso. E por fim o discípulo, que é aquele que ele não está mais
para a escola de aprendizes do Evangelho, ele não está mais para a Aliança Espírita Evangélica, ele está para o mundo. Se ele for, se ele passar no exame espiritual, vier aqui na cerimônia de ingresso e falar, agora hoje eu sou um discípulo de Jesus, e amanhã ele sair do espiritismo e ir para uma outra religião, mas ele continuar com esse espírito de discipulado, ele ainda será um discípulo. Porque o discípulo é para o mundo. O discípulo é para a finalidade da FDJ, que é trazer paz ao mundo. Então ele continua sendo. E aí é onde ele vai sozinho. Às vezes ele vai mudar de país. Às vezes ele vai se afastar da casa espírita, ele não vai mais dar passe. Mas não tem problema. Ele está levando essa semente dentro dele. Ele continua discípulo. Como identificar, então, um aspirante ao discipulado? Quem sabe aqui, alguém já pensou sobre isso? Eles já preencheram o sexto tema? O sexto... Não. Dia 28. Vocês vão receber aí o sexto questionário perguntando isso. Se o discípulo é aquele que pratica, põe a teoria na prática, eu acho que o aspirante ao discípulo é aquele que está tentando praticar. Exatamente. Então, assim, no decorrer de todo aquele trajeto que eu mostrei para vocês, da Escola do Aprendizes do Evangelho, tudo isso já vem sido manifestado em nós. Já vem sido trazendo essa aspiração para a gente. É claro que existe uma parte técnica do negócio, que os dirigentes, na medida que eles vão vendo a caderneta de vocês, eles vão orientando, não só por uma questão, e principalmente pela questão da reforma íntima, sem dúvida alguma, mas também preparando vocês para a questão técnica do ingresso do discipulado, do discípulo de Jesus na Aliança Espírita Evangélica. Então, seja sucinto com as palavras, ação, emoção, sentimento, não sei como que vocês fazem, e propósito. O que eu estou propondo? Puxa, mas você está propondo que amanhã você vai amar um mundo. Esquece, amanhã você não vai amar o mundo. Mas qual vai ser a minha forma de manifestar amor amanhã, se hoje eu estou com tanto ódio, com tanta raiva? Eu vou falar um bom dia. Eu vou tentar sorrir. Coisas factíveis. Porque amanhã eu não vou abraçar a pessoa que eu briguei hoje terrivelmente. Amanhã eu não vou acordar e abraçar essa pessoa. Mas talvez eu olhe para ela e fale um bom dia. Talvez eu olhe para ela, não fale um bom dia, mas eu emane uma vibração de amor para ela. Coisas factíveis. E aí, na medida que esse direcionamento vai sendo feito na caderneta pessoal de vocês, existe um direcionamento técnico e espiritual para o discipulado, que são as duas coisas caminhando junto, tá, gente? Aqui são algumas falas do Armon sobre como identificar um aspirante ao discipulado. Alguém gostaria de ler? Tá fácil para ler? Porque às vezes fica ruim, né? O discípulo de Jesus é satisfeito com o mundo e tudo que nele existe, porém é insatisfeito com si mesmo. Edgar Armon era militar, né, gente? O outro? O discípulo de Jesus nada teme, a não ser a simplicidade. A prece das fraternidades, né? Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E que forças do mal é essa que tenta dominar o mundo? A nossa força do mal, que tenta dominar o nosso mundo e que também ela vai sendo refratária para aqueles que estão ao nosso redor. Refratária, nós vamos sendo... fugiu a palavra agora. Bom, vocês entendem, né? Refletida. Oi? Refletida, isso, obrigada. Então, aí vem. Agora, esse outro é mais... Quem gostaria de ler? Aprendiz trabalha quando solicitado, o servidor quando encarregado e o discípulo quando necessário. Uma coisa importante, nós vamos transitando durante a nossa vida, durante o nosso despertar de reforma íntima,
Nós vamos, entrando e saindo dessas fases. Aprendiz, servidor, discípulo. Em alguns momentos, e por isso é importante essa nossa ligação, porque em alguns momentos eu já sou discípulo em determinadas situações, em outros momentos eu ainda sou aprendiz, mesmo depois que terminar a escola de aprendizes do Evangelho. Então, olha só, o aprendiz trabalha quando solicitado. Então, assim, no começo a gente ficava aqui. Quem vai fazer o estudo do livro? Quem vai fazer a preparação? E às vezes a gente tinha que chegar assim, né? Não sei, mediunicamente estou sentindo que é a Bárbara. Porque a Bárbara não se manifesta, ninguém se manifesta. E isso faz parte do aprendizado. Então, eu fico na minha. Se alguém pedir, eu faço. Aí, o servidor não, o servidor já é mais malandrinho. Porque ele sabe que no dia do exame espiritual vai ser perguntado para ele. Qualquer exame espiritual, tá? Não só do ingresso, mas do ingresso também. Quais os trabalhos que se realizam na casa? Aí ele fala assim, puxa, eu vou chegar lá e falar que nenhum. Pelo menos um eu tenho que fazer, né? Aí eu vou na caravana. Olha, eu fui na caravana, estou fazendo evangelho. Então, assim, de uma certa forma, a gente faz, porque a gente sabe que é importante, mas a gente faz porque precisa, né? Mas precisa experimentar. Eu não posso falar do que eu não experimentei. Aí sim, eu fui na caravana, detestei, não me afinizei com a caravana. Mas a dirigente fala, mas você vai ter que fazer até o final do curso. E aí a gente fala, bom, então eu vou ter que entender o que eu tenho que aprender com isso. Então eu vou na caravana, e daqui a pouco eu passo a gostar. E assim a gente vai vivendo, e nós vamos nesses altos e baixos. O discípulo, quando necessário, o discípulo ele não precisa ficar 24 horas por dia. Então o discípulo não pode mais trabalhar, não pode estudar, não pode casar, porque 24 horas por dia de plantão. O mundo precisa da gente o tempo todo. Não. O discípulo ele precisa viver a vida profana dele. Mas ele vai conseguir compreender quando o trabalho aparecer lá na empresa dele. No momento em que tiver uma divergência de opiniões, no momento em que tiver uma briga séria, qual vai ser o posicionamento dele? Ele vai ter que dizer amém? Não. Ele vai ter que dizer o que é verdadeiro, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, mas que ele seja responsável por sua resposta. Vocês compreendem que aí o posicionamento do discípulo, ele está pronto, ou, na maioria das vezes, porque às vezes a gente, como eu falei para vocês, às vezes a gente ainda está no grau de aprendiz em algumas situações, e faz parte da evolução. Foi você que disse, né? Tem hora que a gente vai acertando, vai errando e tenta de novo. Isso é sinal de que nós estamos tentando. Se a gente errasse e já parasse, a gente talvez não conseguiria superar a barreira. Tá aí o pessoal das Olimpíadas do Inverno que eu tirei o chapéu para aquela molecada. Eu falei, imagina quanto eles não treinaram, quantos tombos eles não levaram. E a gente, na vida espiritual, a gente quer só florzinha, né? Mãozinha na cabeça. Bom, agora a parte técnica, vamos dizer assim. O ingresso da FDJ, que vocês vão responder se vocês querem participar desse ingresso ou não, ou se vocês querem participar do exame espiritual na caderneta. Vocês vão responder isso se vocês querem ou não. Então, dentro da técnica da teoria da aliança, nós vamos ver, tem que terminar a escola de aprendizes do Evangelho. Não existe isso de, mas o cara, ele já é espírita há 30 anos numa outra casa. É uma ótima pessoa, legal, queremos essa pessoa com a gente. Mas se ele quiser ser um aspirante ao discipulado, ele vai ter que fazer os 4 anos de escola. Eu falo 4 porque ainda tem o livro dos espíritos e tem um período probatório. Vai ter que fazer, não vai ter privilégio. O período probatório, então, assim, o dirigente, durante esse tempo todo, ele já está orientando na caderneta pessoal. Desculpa, alguma dúvida? A gente acabou de saber que ele aumentou mais uma coisa aí. Período probatório, não sabia? Desculpa. Não, vocês não sabiam?
Vocês não sabiam que o curso termina com 5 anos? Aí depois o livro dos espíritos Período probatório. Vocês não sabiam que o curso é mais ou menos uns 5, 6 anos? probatório é quando você termina a escola, quando Me deixa feliz. Me deixa feliz é que no primeiro dia, na escola de aprendizes do Evangelho, eu consigo programar inteirinho. Mas eu acho que uns 14 slides. Mas é muita informação. Mas já faz Mas assim, ninguém mente. Ó, então é assim, ó. Esse período probatório é depois do estudo do livro. É, é o quanto você vai ser fiel ao caminho que você está se propondo. então, é assim, ele é simples. Calma, gente, calma. Por isso que eu falei que o último dia que é o mais difícil, eu vou contar a minha experiência para vocês. Porque é assim, vai ter o livro dos Espíritos, e aí conclui todo o estudo da Escola de Aprendizes do Evangelho, o estudo, que a escola é iniciática, ela não termina, mas o estudo, sim, termina com o livro dos Espíritos. Aqueles que estiverem dispostos a ter essa experiência, eu vou falar dela para vocês, de participar do exame espiritual, de ser um aspirante ao discipulado, ele vai ter, no mínimo, 3 meses, que nós chamamos de período probatório. Então, o que é esse período probatório? Não vai ter mais reunião de escola de aprendizes do Evangelho. Vocês podem se encontrar para festinha, para churrasco, vocês podem se encontrar no trabalho da casa espírita, não pode se cumprimentar, não vai ser proibido se falar. Mas não vai poder fazer nenhuma reunião parecida com isso daqui, que nós estamos fazendo. Então, vocês vão ficar longe da escola, da vivência da escola, por no mínimo 3 meses, para ver como ela disse. O quanto você é fiel ao caminho que você O quanto, e fiel, e eu diria até o quanto eu estou segura do caminho que eu quero seguir mesmo ou não. Então, esse afastamento dessa energia da escola vai fazer com que a gente organize nossos pensamentos e sentimentos com relação ao nosso propósito de continuar na reforma íntima. A caderneta pessoal não para, continua fazendo caderneta pessoal no período probatório. E nós vamos, então, no mínimo 3 meses. Aí, quando voltou, nós ficamos 3 meses de probatório. Aí é feita uma reunião com todo mundo, que aí o dirigente fala, que foi José Paulo, muito fofinho, ele foi um dos fundadores daqui. A partir de agora, quem quiser ser aspirante ao discipulado, continua comigo. Nós vamos fazer reuniões a cada mês. Até o ingresso, o primeiro ingresso. Então, que nem eu estou terminando uma turma lá do NICE. Minha turma já está nesse período probatório. Já terminaram o livro dos Espíritos, já estão no período probatório. No começo de maio, nós vamos nos reunir, e aí nós vamos perguntar quem realmente quer continuar aqui ou não. Se quiser continuar, as reuniões serão mensais, até setembro, quando será o ingresso da turma de discípulos, tá? E aí, esse período probatório, ele não acaba enquanto, dentro das técnicas da aliança, tá, gente? Enquanto a pessoa não ingressar como discípulo. Tem pessoas que já ficaram 20 anos num período probatório, trabalhavam na casa espírita. Não. Trabalhavam na casa espírita, eram expositores, porque assim, hoje a exigência é quem é dirigente tem que ser discípulo de Jesus, quem é médium de exame espiritual da fraternidade também, mas quem é expositor, quem trabalha no passe, não vai existir uma coisa assim, quem é discípulo para cá, bancos dos discípulos, por favor. Ninguém nem sabe quem é discípulo, quem não é. A gente não existe essa coisa. Mas aí eu falo, olha, agora eu quero ser dirigente de escola de aprendizes do Evangelho. Então agora você vai ter que tentar pleitear o discipulado. Então tem pessoas que agora, 20 anos depois, trabalhador da casa, excelente expositor,
ingressou o ano passado. Eu sei quem é. Teve um expositor que teve aqui. Ao Alessandro. Uma pessoa maravilhosa, que eu trabalhei com ele, fiz trabalho profissional. Oi? Rosana. E pessoas que estavam na casa espírita todo esse tempo que todos nós conhecemos, e ninguém nunca ficou perguntando. Até as pessoas falam, nossa, mas o Alessandro entrou agora, porque todo mundo já conhecia ele. Não importa. Lembra que eu falei no começo? O discipulado é o despertar. E o despertar é de cada um. Eu lembro que quando eu ingressei, né? Eu subi aqui, tinha que dar testemunho, que a gente tem que dar. Aí eu quis dar meu testemunho. E eu cheguei aqui, eu falei assim, eu nunca vou esquecer, nem a roupa que eu esqueço. Eu estava com uma roupinha clara que eu ganhei. Quando eu comecei a escola de aprendizes do Evangelho, eu queria conhecer a doutrina, queria conhecer Jesus. Mas eu não imaginava nunca que eu ia me conhecer. Esse foi o meu discurso. Aí quando eu desci, um amigo meu que veio me apoiar, falou, caramba, você subiu para falar isso? Todo mundo já sabe. Eu falei, eu também sabia, mas eu não tinha descoberto ainda. Eu sabia que a escola de aprendizes do Evangelho era para mim, para o meu autoconhecimento, mas eu não tinha despertado para isso. E naquele momento que eu subi aqui, eu despertei. Quando eu já era discípulo. Foi naquele momento que eu despertei. Então, e isso é que não importa o momento, o tempo, importa o despertar. Aí, então vocês já sabem, período probatório não vai ser 3 meses no mínimo. Aí se vocês quiserem dar continuidade nessa outra etapa, aí vão ser de vocês, a escolha de vocês. Porque é importante essa decisão. Isso eu escrevi no sexto tema, eu cismei com o tema, na sexta questão, que eu não quero ingressar e depois no final mudar de ideia. Posso? Pode. Nós vamos escrever na caderneta. Eu tinha respondido que não queria, mas agora eu acho que eu quero e tá tudo bem. O importante é o eu querer. Aí, gente, eu aconselho... Oi? Participar de todas as reuniões mensais, depois dos estudos. Pode. Aí chega lá em setembro, eu fico com medo, porque eu falo, eu quero. Pode. E aí eu vou te contar uma história interessante sobre isso. Uma coisa que eu esqueci de falar que é importante também. Eu também não posso demorar muito, que daqui a pouco eu tenho que parar de falar, né? 5 minutos. Ai, Jesus. Tá, valeu. Então, assim, vamos partir do princípio que eu não quero ingressar agora, eu não queira participar desse exame. E aí, daqui 2, 3 anos, eu queira, como o Alessandro, depois de tantos anos. Né? Qual que é a regra da aliança? Eu preciso fazer novamente o 3º ano. Aí eu vou ter que entrar numa escola de aprendizes do Evangelho, que esteja no 3º ano. Essa dirigente dessa escola vai olhar minha caderneta, vai recolher, vai colocar anotações. Vai fazer uma reciclagem. Por quê? Porque eu preciso estar ambientalizada com a escola de aprendizes do Evangelho. Então, passou 2, 3 anos, pode fazer, aí eu não quis agora, eu vou querer depois, claro que pode. Mas essa é uma regrinha, tá? Tem que fazer. Aí no dia do exame espiritual, eu aconselho vocês, eu falei que eu não vim aqui aconselhar, empurrar ninguém, mas eu até acho que eu vou empurrar vocês para esse momento, porque ele é maravilhoso. Eu lembro que quando eu ingressei, eu tinha colocado na minha caderneta que eu não queria, aí meu dirigente falou, não, mas veja bem, vai. Eu falei, tá bom, seu Zé Paulo. Fiquei com dó do velhinho, eu falei, tá bom, eu vou. Só que no dia antes do exame espiritual, eu tinha brigado com essa pessoa que veio me criticar aqui, que eu tinha feito o depoimento, né? Dado o depoimento. Eu tinha brigado muito, mas muito com essa pessoa. Foi uma briga muito séria. E eu fui para o exame espiritual com raiva, com mágoa, mas eu falei, eu disse que eu ia para esse exame espiritual, eu vou. E eu já cheguei chorando. Mas aí,
Quando você entra nessa egrégora, é uma egrégora de preparação, você passa por entrevistas, você faz orações. Gente, é uma energia indescritível, essa egrégora da fraternidade dos discípulos que estão ali. E eu lembro que aí vão perguntar para a gente sobre os nossos estudos, sobre o nosso trabalho. Eu só fazia evangelização infantil. E eu lembro que eu estava tão nervosa, eu não entendia. O homem era argentino, ele até morreu, esse senhor. Eu não entendia o que ele falava, eu estava nervosa, eu respondia errado. Aí eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu só faço o trabalho da evangelização infantil, só, porque na época eu trabalhava e estudava, fazia faculdade e tudo. Falei, mas o trabalho da evangelização infantil ninguém me tira. Pra vocês terem uma ideia como que eu estava naquele dia. E eu passei. Porque a espiritualidade, ela vê além daquele momento que nós estamos vivendo. Então, o dia que e a mesma coisa acontece aqui. Eu não estou muito legal, não vou para a escola hoje não, estou nervosa, estou irritada, eu só vou levar coisa ruim para lá. Ao contrário, venha. Porque a gente se envolve com essa energia equilibra e acalma. E aí, a mensagem. Vem a mensagem do nosso mentor espiritual, aquele que conhece a gente mais do que ninguém. Às vezes a gente, nos nossos olhos nus, a gente fala, nossa, aquela pessoa passou. E às vezes a gente fala, puxa, mas aquela pessoa não passou. Mas a espiritualidade, melhor do que ninguém, ela sabe. Eu estava com uma dúvida lá no começo e agora ela Piorou. Como identificar meu aspirante ao discipulado? Fisicamente, materialmente, não dá para identificar. Não. Só a espiritualidade. Só a espiritualidade. E assim, a espiritualidade, mesmo que a espiritualidade nesse momento, porque os médiuns, eles se reúnem a cada 15 dias, eles fazem exercícios, eles são discípulos, eles levam muito a sério essa verificação espiritual. Eles tentam se afinizar muito com o plano espiritual para que eles possam, no momento da verificação, realmente ter acerto. Pode ter erro? Pode. Curso de passe. A gente fica todo mundo pensando, a gente fala, não, aquilo lá é para criança. No fim, às vezes, as pessoas que você menos espera, eu não podia dar passe nem liquidificador. É verdade. E aí, quem olhava para mim e falava, puxa, mas você não passou no curso de passe? Eu falei, não passei. A espiritualidade sabe mais do que eu, porque eu estava até animadinha, achando que eu ia passar. Então, assim, e o não, ele nunca é definitivo, nunca. É que talvez naquele momento nós ainda não consigamos assumir aquela responsabilidade que é necessária, tá? E aí, para que efetivamente no plano material, no sistema da aliança, a gente possa dizer, puxa, eu sou o discípulo, ganhar o trevinho, ganhar o estatuto, tudo direitinho, aí nós temos que participar do ingresso, que é algum tempo depois, é presencial, são 2 cerimônias, reunião privada, onde os discípulos antigos recebem os novos, e a cerimônia pública, quando vem a família prestigiar aqueles que já conseguiram dar uma... Eu estou terminando. Dar um... vocês entenderam, né? Eu não vou ler, mas aqui é o compromisso que é lido e que é como se fosse um juramento de profissão, né? No dia da cerimônia, vocês vão ter no Guia do Discípulo isso daí. E por fim, já falamos sobre isso, infelizmente aqui nós vamos ter que pular. Experiência da fraternidade transforma o coração das criaturas, e esta transformação nos permite transformar o mundo que nos rodeia. Aqui são reuniões e encontros que depois que termina a escola, que o discípulo pode sim participar na casa espírita, falando ao coração, Projeto André Luiz, que são estudos que hoje já estão sendo abertos para pessoas que não são discípulos também, mas o discípulo que quer ter essa sensação da escola, ele vem para cá.
E o projeto Paulo de Tarso, aquele cara que foi lá para a Alemanha, e aí ele vai lá e abre uma casa espírita. O Mas e os discípulos, eu vou entregar para vocês, isso está no Pai Nosso, do Emmanuel, e ele diz o seguinte: discípulo aplicado, de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso, o aprendiz, aquele que pega a teoria, né? Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O discípulo sabe que ele é responsável e que ele pode. O aprendiz, ele culpa o mundo por ele não poder fazer o que ele já sabe. E termina... Oi? Irmã Sidufo, informados já estamos. Já falei para vocês de tudo como funciona. Falta-nos agora sentir o que já sabemos. Obrigada, gente.